Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez em nosso canal Palavras de Graça, né? No caso aqui agora já um canal, né? E o versículo que nós iremos ler, o capítulo de versículo que nós iremos ler, se encontra no livro de Salmos. Então no livro de Salmos 104, do versículo 1 até o versículo 4. E diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina, põe as águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. É extremamente poético, né, e bonita, né, o livro de Salmos, né? E a maneira como, no caso aqui, o autor trabalhou essas palavras. É lógico que, por exemplo, entendeu? No original em hebraico, a forma poética muda, entendeu, né? E de acordo com cada língua, entendeu? Cada tradutor, no caso aqui, desenvolveu uma maneira poética de trabalhar essa declaração da soberania, do poder e da ação sobrenatural de Deus, né, no caso aqui, essa declaração de amor que Davi, né, fez para Deus, né, para o Deus Todo-Poderoso. Algumas Bíblias, como a Bíblia minha, por exemplo, aqui, diz, né, no início, logo aqui, dá um título a esse capítulo, né, dizendo Louvor ao Deus Criador. Então essa é a temática, no caso aqui, em relação ao próprio Deus, né. Percebam que Davi aqui começa primeiramente exaltando a ele, né, bendizendo a ele, exaltando a sua natureza eterna e acima de todas as coisas. Percebam que ele exalta, né, a glória e majestade dele, né, como um rei realmente que é vestido de glória e majestade. Também coberto de luz como de um manto. Percebam, entendeu, aqui que a visão que os povos da antiguidade, e isso daí não vai tão longe assim mesmo na Idade Média, no absolutismo, a visão que eles tinham a respeito de autoridade do rei estava representada sobre o cetro e sobre o manto, e o tamanho desse manto. Significava, no caso aqui, autoridade, significava poder, significava característica pessoal de um rei, de quem tinha domínio e tinha controle. Quando ele exalta, né, essa característica, né, de Deus, dizendo que as suas vestes são a luz e glória, que ele está vestido de majestade, está exaltando, no caso aqui, essa soberania divina e a maneira como ele tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E é esse o tema que nós iremos falar hoje, a respeito da autoridade e do poder que Deus tem sobre todas as coisas. No versículo 3 diz assim: Põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Os judeus tinham duas compreensões em relação à questão do céu e do mar. Então a água para o judeu é chamado, né, de Maim, né, que seria a água dos mares, dos oceanos. E o céu, Shamaim, Hashamayim. Por isso que em Gênesis fala que Deus fez separação das águas, né, e colocou um limite sobre as águas. Né, porque na verdade, entendeu, os judeus eles têm a compreensão de que é como que se, na concepção deles, né, existisse um mar, entendeu, né, um universo à parte dentre a atmosfera. E as águas se encontram em cima e embaixo. Não estão errados, né? De certa forma, entendeu? A atmosfera é bem úmida e as nuvens nada mais são do que também vapor, né? Que se precipitam aí de acordo com a maneira que elas realmente aí vão se tornando mais pesadas, no caso aqui,
né? Vai aumentando o número aí, no caso de vapores, né? De água, né? Sobre a atmosfera, o que traz precipitação de chuvas, isso que nós sabemos e conhecemos. Percebo que o autor ele diz que Deus ele coloca nas águas o vigamento da tua morada. Quer dizer, Deus está sobre as águas, né? Deus está sobre as águas de cima, sobre Shamaim. E ali ele estabeleceu a sua própria morada. Toma as nuvens dele como um veículo para que ele possa se locomover aonde ele quiser. É interessante perceber, entendeu, que Davi, enquanto uma pessoa, vamos dizer assim, sensível em vários aspectos, um músico, né? O que não dizer também um profeta de Deus em alguns momentos, no Alcorão ele é conhecido como profeta, mas tudo bem. Davi Hamelech, quer dizer, Davi o rei, né? O rei Davi, expressão em hebraico é essa. Quando ele fala a respeito, por exemplo, de Deus nas nuvens, né? Na verdade, ele está também expressando a ação de Deus através das nuvens, né? Deus também se encontrando nas nuvens, Deus acima de todas as coisas, Deus realmente aí circundando toda a terra e todo o universo, agindo da maneira como Ele quer em relação ao sol, em relação às estações. Deus realmente agindo ali sobre a realidade, mudando e transformando a realidade de acordo com a sua própria vontade. As nuvens elas podem tanto trazer água, trazer fartura, nos livrar, nos proteger dos raios solares, como elas podem também muito bem se dissiparem, né? E nos levar a um período, por exemplo, de sequidão. Mas isso não quer dizer que ele não se encontra, entendeu, nos céus, que ele não se encontra em todos os lugares. Pois diz também aqui no versículo 3, e voa nas asas do vento. Quer dizer, Deus também está no vento, Deus está em todos os lugares. Os povos da antiguidade eles tinham uma concepção de que cada elemento da natureza, uma divindade ou uma deidade, ela era, vamos dizer assim, respectiva. Ela tinha, vamos dizer assim, autoridade. Então eles reverenciavam cada objeto, ou cada situação, ou cada elemento da natureza que fugia da compreensão. E esses elementos que fugiam da compreensão, eles associavam ou criavam uma divindade para explicar aquilo que eles não compreendiam. O povo de Israel era diferente, e até hoje ainda é. Eles compreendiam e entendiam Deus em todos os lugares, né? Não que tudo fosse Deus, mas Deus presente em tudo aquilo que Ele criou. Ele não é aquilo que Ele criou, Ele é Deus, mas Ele está presente em sua criação. Da mesma forma, entendeu, que o Senhor Todo-Poderoso está presente em nossas vidas quando somos canais de ação e atuação dEle. No versículo 4 nós vamos ler aqui, faz os teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Essa expressão aqui pode se aplicar, entendeu, aos anjos, que em hebraico é malach, em grego é angelos, que significa o que? Mensageiro. Nós atribuímos, por exemplo, a função de anjo como algo simplesmente sobrenatural, mas a palavra malach, a palavra angelos, a palavra anjo, significa mensageiro. E os anjos, eles são mensageiros, né? Mas nós também podemos ser anjos em alguns momentos, mensageiros do Senhor, porque Ele nos faz assim, mensageiros. Ele nos dá essa capacidade de poder auxiliar os outros de uma maneira muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso que Ele realmente, assim como Ele realmente tem todo o poder sobre as nuvens, sobre a terra, sobre os ventos, Ele nos faz seus mensageiros. Ele torna a sua criação a atuação dele mesmo. Ele é quem faz com que nós realmente venhamos agir de acordo com a vontade dele e mudar a história, mudar a situação, mudar vidas, mudar realidades. Como isso daí? Quando nós realizamos o bem em uma outra pessoa, quando nós fazemos algo bom, quando nós realmente auxiliamos, não só em relação, por exemplo, a bens materiais, mas em relação à palavra, em relação a qualquer atitude, entendeu? De auxílio, de ajuda, sendo através da palavra, através da língua, através da linguagem, sendo através de atitudes, Ele realmente nos faz como seus ministros, como labaredas de fogo, como objetos úteis em suas mãos, que pode mudar várias situações, que pode mudar várias realidades de acordo com a sua vontade. O mistério é dele, não é nosso, e ele nos usa de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua graça,
mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não o sabemos, mesmo quando aparentemente nós não estamos realizando a sua vontade, quando nós realmente nos colocamos sobre sua presença, sobre sua autoridade, assim como ele interfere na natureza e age de acordo com a sua própria vontade, está sobre as nuvens, está sobre o vento, está sobre o fogo, está sobre os 4 elementos da terra. Perceba que o autor aqui, ele coloca essa característica dos 4 elementos, e essa é uma compreensão, por exemplo, que os gregos tinham, e de certa forma a química trabalha hoje em dia em relação a isso daí. Ele está em todos os lugares e também está em nós, e opera a sua vontade, pois ele pode realmente nos fazer seus ministros e labaredas de fogo em auxiliar aquele ao qual realmente nós percebemos que necessita de auxílio e de ajuda. Então, em um mundo tão individualista, um mundo onde as pessoas não pensam no outro, não pensam muitas vezes nem em si mesmos, ou pensam de uma maneira equivocada a respeito de si mesmos, ora valorizando muito o corpo, ora valorizando os bens materiais, ora valorizando o próprio ventre. Deus realmente, a proposta que Ele nos faz é para que nós realmente sejamos como anjos, como mensageiros, como ministros da sua própria vontade, da sua própria bondade, daquilo que ele quer realizar a outras pessoas, um canal. Assim como há muitas pessoas que nos ajudam, inspiradas por ele, através do seu sopro, através do seu espírito, né? O vento significa espírito também, né? A palavra ruach em hebraico, né? A respeito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ruach HaKodai, significa o vento. Então, assim como ele, através do seu vento, vem até nós e nos leva, entendeu, a realizar a sua vontade, né? Ele espera que nós realizemos a sua vontade de maneira integral, né? E é isso que ele realmente espera de nós, que venhamos realizar a sua vontade para auxiliar o outro como um canal de bênção, como um canal realmente seu, de propagação de sua bondade, de sua graça, sobre aqueles aos quais estão necessitados de diversos auxílios, assim como nós constantemente estamos necessitados. E não pense que o Senhor ele irá agir sempre através dele mesmo, de uma maneira visível, que você possa compreender realmente Deus fez isso. Não. Em alguns momentos, ele usa pessoas. Há períodos nas nossas vidas que o Senhor ele usa muito mais pessoas como mensageiros dele, do que propriamente ele agindo de maneira direta. Mas a verdade, entendeu? Toda e qualquer ação de Deus é direta, pois ele é o Criador e controla todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E ele age da maneira como lhe apraz, para realmente trazer bondade, trazer resposta àqueles aos quais estão precisando de auxílio e ajuda. Eu espero que essa palavra tenha tocado em vocês. Eu espero que vocês realmente se soltem na presença dele, assim como eu, é o que eu espero de mim. Que nós venhamos aí ser realmente mensageiros de sua bondade e sua graça. Então, se vocês perceberem alguém que está precisando de ajuda, de um auxílio, se prontifiquem a auxiliar, se prontifiquem a ajudar, né? Se deixem levar, né, por Deus, assim como o vento, assim como as nuvens, né, que não pensam, que não têm vida própria, e são levadas, né, para vários lugares, e que também nós vemos aí ser levados para vários lugares, né, onde realmente Deus quer agir, a sua mão quer ali atuar, a sua mão quer ali tocar e mudar situações, mudar realidades. Pessoal, muito obrigado. Boa semana a todos vocês. Estaremos juntos depois nesse nosso canal. Palavras de Graça. Muito obrigado.